Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Começamos o nosso programa de hoje lendo as palavras do historiador Lucas no começo do seu evangelho. Nos primeiros programas voltados ao evangelho de Lucas, estudamos a abordagem que Lucas fez do ministério de Jesus Cristo sob a perspectiva do manifesto do Messias. Vimos que quando Lucas relata a vida e o ministério de Jesus, conta que Jesus começou o ministério dele anunciando qual era o seu manifesto ou sua missão. Depois de anunciar seu manifesto, Jesus o provou e colocou-o em prática. Depois ele se dirigiu a vários grupos de pessoas, aos apóstolos, aos líderes religiosos e, é claro, a mim e a você, lançando o seguinte desafio: vocês vão participar comigo da implementação ou da implantação e aplicação da minha missão? Já mencionamos em programas anteriores que a maioria dos líderes mundiais também tem um manifesto. Os comunistas têm um manifesto. Muitos anos antes deste manifesto ter sido escrito, ninguém fez nada em relação a ele. Havia 17 membros no Partido Comunista, até que apareceu o russo Lenin, autor do panfleto O que Fazer, no qual manifestava sua crença no manifesto comunista e a esperança de que os problemas do mundo seriam resolvidos através da aplicação daquele manifesto. Não seria bom se alguns discípulos de Jesus Cristo lessem o seu manifesto na Bíblia, encarassem as necessidades do mundo e escrevessem o seu próprio panfleto O que Fazer, baseado na sua esperança no manifesto de Cristo? Mas não foi assim que Deus guiou as coisas. Um discípulo de Cristo escrevendo para que outros discípulos o seguissem. Cada discípulo de Cristo tem de estar diante de Jesus, como o apóstolo Paulo fez, e perguntar: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Para cada um de nós, Jesus tem uma resposta diferente. Entretanto, espero que, depois desse estudo do Evangelho de Lucas, o Espírito Santo faça no seu coração as aplicações desse manifesto para a sua vida. A minha oração é que o Espírito Santo desafie muitos dos que nos ouvem a serem hoje participantes da implantação do ministério de Jesus. Para você descobrir como aplicar esse manifesto na sua vida, pergunte em oração a Jesus: Senhor, o que devo fazer? Agora que nós já temos uma visão geral do Evangelho de Lucas, gostaria de abordar algumas passagens especialmente importantes das Escrituras que não foram registradas no Evangelho de Mateus. A primeira coisa que vamos considerar são os 120 versículos que o historiador Lucas usou para falar do nascimento de Jesus Cristo. Ele foi o escritor do Novo Testamento que forneceu mais informações sobre o nascimento de Jesus. Como já mencionei, Marcos e João não registraram nada referente ao nascimento de Jesus e Mateus só fez uma pequena menção. Apenas Lucas escreveu esse acontecimento em detalhes. Agora que vamos abordar esse assunto, eu convido a pensar no Natal com antecedência. Esses 120 versículos que falam sobre o nascimento de Jesus podem ser divididos em 6 tópicos. O primeiro fala sobre o nascimento de João Batista. A maioria dos profetas do Velho Testamento profetizou sobre a vinda do Messias. João Batista foi o último dos profetas messiânicos e o único que teve o privilégio de literalmente apontar para um homem que vinha pela estrada e dizer: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nascimento de João Batista foi um acontecimento sobrenatural, não tanto quanto o nascimento virginal de Jesus, mas envolveu um milagre, pois os pais dele já eram velhos quando ele nasceu. Seu pai era o sacerdote Zacarias e sua mãe chamava-se Isabel. Os dois eram muito tementes a Deus e andavam dentro das ordenanças e mandamentos do Senhor de maneira irrepreensível. Na minha opinião, este é um detalhe muito importante. Enquanto Zacarias cumpria seus deveres de sacerdote no templo, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe deu uma grande notícia. Deus está pronto para se tornar homem. A palavra vai se tornar carne, e você e sua esposa terão um filho.
Essa criança será o último profeta messiânico a preceder o Messias. Quando Zacarias ouviu isso, duvidou e quase disse com todas as letras: isso é impossível. Ao que o anjo Gabriel respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. As pessoas que estavam no templo estranharam a movimentação do profeta e também a sua demora. Quando ele finalmente apareceu, não podia falar, e as pessoas acabaram concluindo que ele tivera uma visão por causa dos seus gestos que fazia. Que coisa triste, um sacerdote com uma mensagem para o povo, mas impedido de falar. A incredulidade tinha fechado sua boca. É verdade, a incredulidade ainda fecha a boca de muitos ministros que deveriam estar proclamando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo para o povo. O famoso autor Rudyard Kipling disse: as ovelhas olham para cima e não são alimentadas. E o trágico é que elas estão sentadas à mesa do Pai. Kipling estava falando sobre o fato de que, em muitas igrejas, as ovelhas olham para cima esperando ser alimentadas pela palavra de Deus, mas não são. Por que isso não acontece? Por que não são alimentadas? Porque a incredulidade fecha a boca daqueles que deveriam estar transmitindo a palavra de Deus com autoridade. Depois disso, o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, que era uma moça simples do campo, provavelmente muito jovem, e contou a ela as notícias que tinha dado a Zacarias. Deus vai se tornar homem. Você, mulher agraciada entre as mulheres, vai ter o privilégio de ser a mãe de Deus. Maria não ficou incrédula como profeta, mas, de acordo com a Bíblia, ela ficou confusa e perturbada com as palavras do anjo e perguntou: como acontecerá isso, se sou virgem? O relato do diálogo de Maria com o anjo e de suas falas seguintes demonstram que ela realmente creu na mensagem do anjo. Mas a primeira pessoa a questionar o nascimento virginal foi a própria Maria. Ela perguntou: como aconteceria? Você também não iria querer saber? Acredito que uma coisa seja perguntar e até duvidar um pouco, mas outra coisa é não crer. Dizem que há mais fé numa dúvida honesta do que na metade dos credos. Duvidar ou questionar não implica necessariamente em não crer. O sacerdote não creu, por isso sua boca foi fechada. Mas Maria creu. Ela até foi visitar Isabel, que àquela altura estava grávida de 6 meses de João Batista. E Isabel, cheia do Espírito, assim que a viu, disse: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Maria não tinha dúvidas, mas no seu coração fazia indagações. Você já reparou que o relato seguinte do Evangelho de Lucas é referente a César, o imperador romano? Historiadores desafiam a veracidade desse relato. No 2º capítulo, Lucas diz: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Esse é exatamente o dado histórico questionado. Há alguns anos, os historiadores afirmaram que quando Quirino era o governador, o imperador era Otávio. Mas depois de fazerem algumas pesquisas, descobriram que esse homem tinha requerido ao Senado que seu nome fosse trocado para um outro título que o agradasse mais. Foi-lhe sugerido Augur, que sugere divindade, e ele gostou. Por isso seu nome mudou para César Augusto. Isso comprova a precisão do relato de Lucas. Esse imperador, que achava que governava o mundo inteiro, emitiu um decreto para que houvesse um censo para uma posterior taxação de todos os cidadãos. Todos deveriam ir à cidade dos seus antepassados para fazer o registro. Se isso fosse feito hoje, em algumas partes do mundo, haveria um congestionamento monstruoso no trânsito, hein? Já imaginou se todo mundo tivesse que ir à sua cidade natal para pagar os impostos? Esse censo decretado por Augusto foi a providência de Deus em ação. Vocês estudiosos do Velho Testamento estão lembrados de Miqueias 5:2, que diz exatamente onde o Messias iria nascer? Em Belém. Em nosso primeiro contato com Maria na Bíblia, ela está bem longe de Belém.
Ela está ao norte de Israel, num lugarzinho chamado Nazaré. Para que a profecia de Miqueias fosse cumprida, ela deveria estar em Belém. Se hoje você viajar para a Terra Santa, vai saber direitinho qual é a distância de Nazaré para Belém. Este decreto de César Augusto forçou Maria e José viajarem para a cidade de seus antepassados. Os dois deveriam estar em Belém para serem cadastrados. Deus usou esse decreto para cumprir uma profecia bíblica. No Evangelho de Lucas lemos que, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Portanto, aconteceu que, enquanto eles estavam em Belém, o menino Jesus nasceu. Essa é uma das partes mais fascinantes da história de Natal relatada por Lucas. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas e grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Manjedoura era onde se colocava o alimento para os animais. Ninguém espera encontrar um bebê numa manjedoura, não é mesmo? A mensagem dos anjos para os pastores é a grande mensagem do Evangelho. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Em todas as traduções da Bíblia é mencionado que a notícia é para todos. Quando você falar do Evangelho, não seja regionalista. O Evangelho de Jesus Cristo não é só para o Brasil, nem o cristianismo é uma religião do mundo ocidental. O cristianismo sempre foi para todo mundo. O cristianismo sempre foi para todos. A resposta dos pastores foi muito bonita. Vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles ainda não tinham visto, mas já diziam ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Estamos concluindo o programa de hoje. Você acredita nas boas novas do Natal? Você acredita no Evangelho? Pense nisso, hein? Até o próximo programa, não perca. Que alegria estar de volta para mais um encontro com a palavra. Você é bem-vindo. Esse é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia. Iniciamos esse curso com o estudo do livro de Gênesis e já estamos estudando o Evangelho de Lucas. Acomode-se, pegue a sua Bíblia e acompanhe o estudo de hoje. No último programa vimos a descrição que Lucas fez da história de Natal e no final falamos sobre os pastores que receberam as notícias de boas novas do Natal através dos anjos. Você nunca se perguntou por que Deus se preocupou em contar a esses pastores sobre o milagre que ele estava fazendo? A vinda de Deus em carne a este mundo? Quero levantar algumas questões que talvez você nunca tenha feito, mas que podem enriquecer a nossa reflexão. Certa vez um jovem me fez a seguinte pergunta: se o acontecimento de Jesus foi um evento tão importante, por que 30 anos depois ninguém acreditou nele quando ele disse que era o Messias? Era de se esperar que todos estivessem esperando que ele se manifestasse e iniciasse o seu ministério. Mas parece que Jesus teve dificuldades em fazer com que as pessoas acreditassem nele. Que resposta você daria a esse jovem? A resposta é a seguinte: quantas pessoas souberam do milagre quando ele aconteceu? Quantas pessoas tiveram consciência do milagre do nascimento de Jesus? Na verdade, não foram muitas. De acordo com Lucas, que foi um historiador meticuloso, apenas Zacarias e Isabel. Eles tinham de saber o porquê. Apesar de não estarem mais na idade de terem um bebê, eles foram pais de João Batista. Por isso Deus os incluiu nesse contexto. Deus até fechou a boca de Zacarias e porque não creu, ele ficou mudo. Mesmo assim, Deus fez Zacarias e Isabel serem parte do milagre. Depois o anjo foi até Maria. É claro que ela tinha de saber, não é? Se você fosse se tornar mãe do próprio Deus, não acha que deveria ficar sabendo? Por isso o anjo visitou Maria e a incluiu nesse milagre também. Maria era uma jovem noiva do carpinteiro chamado José. Você não acha que José também tinha o direito de saber? Vamos supor que você estivesse noivo e a sua noiva dissesse que estava grávida do Espírito Santo. Você acreditaria nela? Deus achou que José merecia uma revelação também, por isso o anjo o visitou e lhe contou. Cada um dos personagens envolvidos nesse acontecimento sobrenatural foi informado por Deus sobre o milagre, porque todos eles tinham um papel importante na história. Voltamos então à nossa primeira pergunta.
Por que Deus incluiu os pastores nisso tudo? Qual era o papel deles nesse enredo? Quando Deus visitou o sacerdote Zacarias e lhe contou sobre o milagre, ele não creu e sua incredulidade o deixou mudo. Depois Deus contou para a mãe de Jesus, a Virgem Maria, e ela creu. Nós, protestantes, não valorizamos muito Maria. Outras pessoas valorizam demais. Mas não tenho dúvidas de que ela era bendita entre todas as mulheres. Ela foi uma mulher grandemente abençoada. Quando o anjo lhe contou, ela creu e não contou a ninguém, mas guardou tudo no coração. Preste atenção. Os pastores, depois que foram visitados pelo anjo, e antes de irem a Belém e verem o milagre, disseram: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles creram que tinha acontecido mesmo antes de verem. E depois de verem, contaram a todos tudo o que sabiam sobre aquele menino. Por que Deus fez aqueles pastores parte desse grande milagre? Creio que Deus sabia que eles creriam e contariam a todo mundo a respeito do milagre do primeiro Natal. Uma das aplicações que podemos tirar desta narrativa de Lucas é a seguinte: o milagre do Natal consiste em Deus ter se tornado homem e ter entrado para a história. Na verdade, houve uma intervenção de Deus na história e ela foi dividida entre antes e depois de Cristo. A vinda de Deus ao mundo através de Cristo Jesus é o acontecimento mais importante que já aconteceu em toda a história da humanidade. Você sabe que tanto o Novo como o Velho Testamento afirmam em várias passagens que Deus vai fazer isso de novo? Você sabe que muitas profecias do Velho Testamento que falam da primeira vinda de Cristo, o Messias, também falam de uma segunda vinda? Considere o manifesto do Messias em Isaías 61. Naquele manifesto, não só há profecias sobre a sua primeira vinda ou advento, como também sua segunda vinda. É por isso que Jesus, quando estava lendo esse texto no templo, não o leu todo e não falou que ele também cumpriria a vingança de Deus mencionada naquele texto. Mas as Escrituras falam que haverá o dia da vingança do Senhor. Tanto no Novo como no Velho Testamento encontramos textos que afirmam que a história será consumada através de uma nova intervenção de Deus na história. Muitos estudiosos chamam o período que estamos vivendo de o grande parêntese entre o primeiro e o segundo advento de Jesus. A segunda vinda de Jesus é citada mais de 325 vezes no Novo Testamento. A segunda vinda de Jesus é tema de vários dos livros do Novo Testamento, mas mesmo assim muitas pessoas nunca ouviram falar que Jesus Cristo voltará novamente. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo está voltando. E sua vinda é a esperança da igreja e a única esperança do mundo. Para mim, e me baseio nas Escrituras para crer assim, a esperança para o mundo não está na bondade da natureza humana nem na humanidade. Estudando a história, aprendemos que o homem não aprende nada com a história. Isso está muito claro porque o homem continua fazendo as coisas como sempre fez. Eu não sei qual a sua opinião sobre a história, mas de acordo com a Bíblia, ela vai ficar ainda pior. Vai ficar tão ruim que a única saída será uma intervenção divina. De acordo com as Escrituras, a intervenção divina é a esperança da igreja e a única esperança possível para o mundo. Certa ocasião, Billy Graham pregou numa conferência em Londres e o primeiro-ministro Winston Churchill pediu um encontro com ele. Winston Churchill foi um dos grandes líderes mundiais durante a Segunda Grande Guerra. Ele coordenava a estratégia de guerra dos países que lutavam contra o nazismo de Hitler. Sua liderança foi fundamental para a derrota da Alemanha. Nesse encontro, Winston Churchill pediu a Billy Graham mais informações sobre as pregações que ele estava fazendo, e mais especificamente sobre a segunda vinda de Jesus. Quem me contou isso foi um dos membros da equipe de Billy Graham. Depois da explicação de Billy Graham, Winston Churchill disse: a não ser que tudo isso seja verdade, não há esperança. Não há nenhuma esperança. A história de Natal é parte dessa explicação. Em sua primeira vinda, Deus convidou algumas pessoas para fazerem parte deste grande milagre. Não foram muitas as pessoas convidadas. Deus contou a um sacerdote e o sacerdote não acreditou. Era de se esperar que o sacerdote acreditasse, mas ele não acreditou. Às vezes, sacerdotes são tão céticos quanto advogados. Pois é, o sacerdote não creu.
Então Deus tomou uma decisão. Muito bem, senhor sacerdote incrédulo. Eu não sou limitado pela sua incredulidade. Eu vou fechar sua boca e você não vai falar nada para ninguém. Mas eu farei este milagre. Deus falou que Jesus Cristo está voltando. Você acredita nisso? Você acredita que a segunda vinda de Jesus é a única esperança para o mundo? Você acredita que a segunda vinda é a esperança daquele que crê? Há uma maneira de descobrir se você acredita ou não na segunda vinda de Jesus Cristo. Faz quanto tempo que você falou para alguém que Jesus Cristo está voltando, hein? Bem no coração da cidade de Los Angeles há uma rua chamada Rua da Esperança. Certa vez um homem cometeu suicídio pulando de um prédio de 30 andares. A manchete do jornal noticiou assim: homem comete suicídio no final da Rua da Esperança. Aquela manchete já era uma explicação para todas as histórias de suicídio que ouvimos hoje. Quando as pessoas perdem a esperança, elas se suicidam. Todos os dias nos deparamos com pessoas que já chegaram ao final da Rua Esperança. Mas se você sabe que Jesus Cristo está voltando, você tem esperança. Se você tem esperança porque você acredita na segunda vinda de Jesus Cristo, então você precisa falar para as pessoas sobre ela. Mas se você não crê, como Zacarias não creu, cuidado, hein? Sua incredulidade fechará sua boca e você não falará nada para ninguém. Algumas pessoas acreditam na segunda vinda de Cristo, mas estão preocupadas com o que chamamos de a paralisia da análise. Elas estão como Maria, só guardando no coração, ponderando. Será que vai ser no meio da grande tribulação, no começo da tribulação, no fim da tribulação? Antes a preocupação estava no milênio, agora já é na tribulação. Conheço pessoas que nem conversam com quem discorda deles no que se refere à época em que Jesus vai voltar. Essas pessoas estão tão ocupadas analisando, estudando, concluindo, que não contam para ninguém as boas novas, nem compartilham com ninguém a única esperança, que é: Jesus Cristo está voltando. Os pastores são um exemplo para nós. Quando eles souberam que o grande milagre da vinda de Deus na história tinha acontecido, eles creram antes de checar com seus próprios olhos. Eles contaram para todo mundo. A aplicação desta lição é bem óbvia. Eu não acho que devamos ser como Zacarias em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. De certa forma, também não devemos ser como Maria, que ponderou, analisou e esqueceu de compartilhar as boas novas com os outros. Nós temos de ser como os pastores. Podemos dividir este texto em mais 2 tópicos muito empolgantes. Existia um velhinho chamado Simeão e uma velhinha chamada Ana. Quando José e Maria levaram o menino Jesus para o templo para ser circuncidado e cumprir deveres referentes ao nascimento de uma criança, este homem estava no templo. E Deus tinha dito que ele não morreria antes de ver o Messias com seus próprios olhos. Quando Maria e José trouxeram a criança para o templo, esse velhinho tirou o bebê dos braços dos pais e diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Como você se sentiria se fosse a mãe dessa criança? Estava também no templo uma velhinha viúva de 84 anos que sempre jejuava, orava e adorava ao Senhor. Ela também esperava pelo Redentor e pela redenção. Ela agiu de maneira muito semelhante a Simeão, deu graças a Deus e falou a respeito do menino Jesus com todos. Esses 2 idosos, Simeão e Ana, eram pessoas muito tementes a Deus que esperavam pela primeira vinda do Redentor. Você também está esperando pela vinda de Jesus Cristo, que ainda não aconteceu, a segunda vinda de Jesus? No Monte das Oliveiras, Jesus falou sobre isso. Você crê? Se você crê, eu espero que você anuncie para as pessoas ao seu redor sobre a esperança do que crê, sobre a única esperança do mundo. Será que você está ocupado demais, analisando e ponderando sobre o assunto e não está contando nada para ninguém? Sejamos como Simeão e Ana, e como os pastores. Se nós realmente cremos, vamos então contar a todos sobre a nossa esperança. Foi uma alegria estar com você. Até o próximo programa. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos felizes por contar com você para mais um estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Você já percebeu que Jesus nos mostra qual abordagem deve ser dada aos seus ensinamentos?
Ouça esta parábola de Jesus registrada no capítulo 5 de Lucas, em que ele nos ensina o que devemos e o que não devemos fazer quando estudamos os seus ensinamentos. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha. Aí o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Há muitas palavras de Jesus referentes ao modo como seus ensinamentos devem ser abordados, e a parábola do semeador é um exemplo clássico. Nessa parábola, Jesus nos fala como devemos responder a sua palavra e também como isso é importante. O modo como respondemos à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus determinará como aproveitaremos seu ensino. O que esse texto sobre o remendo, um dos meus favoritos, tem para nos ensinar, hein? Jesus diz que quando você quer remendar uma roupa velha, não deve usar um pano novo. Qualquer costureira vai explicar que se você fizer isso, o pano novo vai puxar o pano velho e aí o buraco será ainda maior. O que Jesus está dizendo é que o seu ensinamento pode rasgar o ensino da religião estabelecida. A religião estabelecida fazia outra abordagem das Escrituras, e como vimos no estudo do Sermão da Montanha, Jesus mostrou que não podia coexistir com ela. Jesus estava ensinando que não dava para pôr um remendo em cima dos velhos ensinos da religião estabelecida. Junto com esse ensinamento, Jesus faz também uma ilustração de como eram as pessoas que o ouviam pela primeira vez. Aquelas pessoas sabiam que não se pode pegar um vinho novo, não fermentado, e colocá-lo numa vasilha de couro velho. Naquele tempo eles colocavam o vinho em sacos de couro de cabra e todos sabiam sobre o que Jesus estava falando. Se você pegasse um vinho novo, não fermentado, e o colocasse num saco de couro velho, quando eles pendurassem aquele saco na parede, como costumavam fazer, o vinho fermentaria e se expandiria dentro do saco. Isso faria pressão dentro do saco de couro de cabra, que se fosse inflexível e frágil, não suportaria a pressão e se romperia. Jesus lembrou que o vinho novo, não fermentado, deveria ser posto num saco de couro novo. E quando o vinho se expandisse e aumentasse a pressão, o saco aguentaria a pressão e os dois seriam preservados, o vinho e o saco. Anos atrás fiz parte de um grupo de pastores que se reuniu com a equipe de profissionais de uma clínica psiquiátrica. Os profissionais queriam que os pastores indicassem pacientes para a clínica que estavam abrindo. Mas logo que a clínica abriu, houve uma avalanche de pacientes e a clínica não precisou mais de nenhuma indicação. Entretanto, nós, os pastores, havíamos combinado de nos reunir semanalmente com a equipe da clínica durante um ano. E assim nos reuníamos semanalmente para analisar os diferentes problemas e decidirmos qual seria a abordagem que cada grupo daria a cada problema apresentado. Haviam 6 ou 8 pastores, um psiquiatra, vários psicólogos e assistentes sociais. Lembro-me que às vezes as discussões entre os pastores e o resto do grupo eram bem acirradas. Uma noite, depois de uma longa e tensa reunião, resolvemos sair para jantar. Quando nos sentamos à mesa, um dos psicólogos, que parecia ter passado a tarde toda com raiva de mim, desabafou. "Vocês, pastores, deixam as pessoas doentes." Eu respondi, "Ah, é? Por quê?" Ele respondeu, "Sabem por quê? Essas pessoas que nos procuram não são pagãs, são pessoas que vão à igreja e que ouvem seus sermões. No domingo elas se sentam nos bancos da igreja e dizem sim para tudo que vocês falam. Mas de segunda a sábado, elas não vivem aquilo que vocês dizem que elas deveriam viver. Vocês dizem que elas devem amar o próximo, amar o inimigo e vai por aí. Dentro da igreja, enquanto vocês falam tudo isso, elas concordam e dizem amém. Mas durante a semana fazem tudo diferente. Na verdade, elas não creem em nada do que vocês falam. Na verdade, vocês, pastores, criam conflitos nas mentes das pessoas. Esses conflitos vão aumentando, até que um dia arrebentam." Perguntei se ele estava tentando me dizer o que estava acontecendo em nossas igrejas, o que Jesus disse nesse texto sobre o vinho não fermentado e da bolsa de couro. Aí eu lhe expliquei a parábola. "Olha, Jesus disse mais ou menos assim: antes de vocês se decidirem pela minha palavra,
Saibam que minha palavra é como o vinho novo e que vai criar certa pressão em suas vidas. Se vocês não aguentarem a pressão que meus ensinamentos provocam em vocês, podem acabar explodindo. Será que é isso que você está tentando me explicar? E ele perguntou, isso que você falou está na Bíblia? Abri minha Bíblia e mostrei o texto a ele. Ele leu os versículos e quase não acreditou e disse, é exatamente isso que estou tentando dizer a você. Você explica isso para as pessoas na igreja? Disse a ele que eu procuro deixar isso muito bem claro. E quero deixar bem claro também para vocês que estão estudando a Bíblia no encontro com a palavra. Não quero deixar você doente, nem me sentir culpado de qualquer acusação que algum psicólogo possa fazer de que falo dos ensinos de Jesus que fazem vocês se sentirem impressionados. Jesus alertou com essa parábola que vocês podem acabar explodindo. Semelhantemente à parábola do semeador, a aplicação que tiramos é: preste atenção em como você recebe a palavra. Decida-se por permitir sofrer essa pressão que a palavra provoca em você. Em outras palavras, decida-se por obedecer a palavra, por aplicar a palavra em sua vida e não ficar tentando se enganar a respeito dos ensinamentos das Escrituras. É isso que Jesus está dizendo. Gosto dessa última frase de Jesus. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Outro texto em que Jesus fala sobre como abordar o seu ensinamento está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Ele fez a seguinte pergunta: a que posso, pois, comparar os homens desta geração? E ele mesmo respondeu: são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Crianças gostam de brincar, fantasiar, gritar. Imagine crianças no mercado, como os daquela época, brincando de faz de conta. Num dia brincam que estão num velório e choram, no outro faz de conta é de casamento e elas pulam de felicidade. Os negociantes do mercado não se envolvem nessas brincadeiras de crianças. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo nesse texto de Lucas 7, dos versículos 28 a 35? Jesus estava falando sobre o seu ensinamento e o de João Batista. Eu e João Batista não viemos jogar nenhum jogo. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus está sugerindo que ele veio ao mundo com uma postura, a de desfrutar a vida. João Batista foi mais sério e disseram que ele era do demônio e que Jesus era comilão e beberrão. Mas perceba que essas pessoas diziam isto como crianças que brincavam nas praças. Jesus estava dizendo que nem ele nem João Batista iriam jogar este jogo. Eles queriam que João Batista ficasse festivo, mas ele veio ao mundo para cumprir o que Deus lhe ordenou. Jesus se apresentou alegre, e eles queriam que Jesus brincasse de velório, e fosse triste e sério. Jesus estava dizendo que não iria entrar neste jogo deles. Você percebe como essa palavra de Jesus foi dura? Existe um livro intitulado As Palavras Duras de Jesus. Muitas das palavras de Jesus foram realmente duras. Vimos isso nos diálogos que Jesus travou com os líderes religiosos, e esta comparação que Jesus faz deles com crianças que gritam nas praças é um exemplo. O capítulo 7 de Lucas traz mais uma parábola de Jesus contada em um jantar, do qual ele participou com um fariseu chamado Simão. Esse fariseu convidou Jesus apenas para o encostar contra a parede. Era para isso que os fariseus procuravam Jesus. Esses encontros geralmente acabavam em diálogos ríspidos. Ouça o que aconteceu nesse jantar. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é esta, uma pecadora. Jesus sabia o que Simão estava pensando e disse, Simão, vou contar uma história de um homem a quem duas pessoas se deviam dinheiro. Uma devia 5.000 reais e a outra 500 reais. Vamos falar assim. Ele perdoou as duas dívidas.
Na sua opinião, qual dos dois devedores amou mais aquele homem? O fariseu respondeu: Acho que é aquele que devia mais. Então Jesus lhe disse: Você está absolutamente certo. Jesus então fez outra pergunta: O que você vê quando olha para essa mulher? Quando eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu os meus pés com óleo perfumado. A aplicação que tiramos dessa parábola e a maneira como Jesus lida com essa mulher na sua parábola são a seguinte: os muitos pecados dela foram perdoados porque ela me amou muito. Aqueles que acham que foram pouco perdoados, amam pouco. E aqueles que, sob sua própria perspectiva, foram muito perdoados, amam muito. Jesus se dirigiu à mulher e disse: Seus pecados estão perdoados. Ela não foi salva porque amou muito. Ela amou muito porque foi salva. Aparentemente, ela já tinha se encontrado com Jesus e sua vida tinha sido transformada. Ela já tinha nascido de novo. Foi por isso que ela procurou Jesus naquela atitude de adoração e amor. O que Jesus estava dizendo naquele jantar era: Simão, se tem algum pecado aqui hoje, não é essa mulher. O verdadeiro pecador é um fariseu chamado Simão. Se Jesus tivesse dito: Você, verdadeiro pecador, por favor, fique de pé, o verdadeiro pecador que teria que se levantar não seria a mulher, cujos pecados eram óbvios e conhecidos por todos, mas que já tinham sido perdoados. O pecador seria o fariseu Simão. Não quero dar impressão, principalmente aos jovens, de que é melhor pecar muito e depois ser muito perdoado, e depois amar muito por ter sido muito perdoado. Não é isso. Não existe nada de bom em pecar. Mas aquela pessoa que sabe que foi perdoada de muitos pecados e realmente se converte e ama muito mais do que a pessoa que acha que não pecou muito. Temos que ficar por aqui hoje. Pense nisso e que Deus lhe abençoe. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Esse é um curso muito especial, porque nele estamos estudando o livro mais importante do mundo, a Bíblia. Atualmente estamos estudando o Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. E continuando, vamos analisar algumas passagens que não estão registradas no Evangelho de Mateus. Uma delas é a do capítulo 8, na qual vemos Jesus estabelecendo prioridades no atendimento às pessoas que o procuravam. Jesus era muito requisitado. Você nunca se perguntou como ele definia as prioridades? Quem deveria ser atendido primeiro? Esse incidente do capítulo 8 de Lucas nos mostra sua absoluta imparcialidade e algo sobre suas prioridades também. Havia um homem muito importante, líder da sinagoga, chamado Jairo. Sua filhinha de 12 anos estava muito doente, ele foi procurar Jesus pedindo que intercedesse por sua filha. Enquanto Jesus caminhava com Jairo para a casa dele, uma multidão o seguia e no meio dela havia uma mulher com uma doença que a fazia sangrar continuamente. Lemos no livro de Levítico que uma mulher, naquelas condições, era proibida de tocar qualquer pessoa. Ela praticamente ficava excluída da sociedade. Mas aquela mulher cria que sua única esperança era tocar Jesus. Por isso, enquanto Jesus caminhava com aquele homem importante, ela conseguiu chegar até ele e tocá-lo. Quando isso acontece, Jesus para e pergunta: Quem tocou em mim? Os apóstolos disseram: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus se referia a algo mais profundo e insiste: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. E agora, você acha que ele realmente não sabia quem tinha lhe tocado? Claro que ele sabia. Ele queria que a mulher tivesse a fé para confessar que deliberadamente o tinha tocado, porque cria que assim seria curada. Ela finalmente aproximou-se e, tremendo, confessou que o tinha tocado. Jesus curou a mulher e lhe disse: Filha, a tua fé te curou, vá em paz. Depois disso, ele se voltou para Jairo, ao mesmo momento em que chegava um recado de que a menina já tinha morrido e ninguém mais precisava importunar o mestre. Mas Jesus diz a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Eles seguiram para a casa do homem e lá estava a menina morta. Mas Jesus levantou a menina dos mortos.
Esse é mais um dos grandes milagres de Jesus relatados no Evangelho. Essa é uma história muito comovente porque nos mostra a imparcialidade de Jesus e também algo sobre suas prioridades. Porque ele curou primeiro a mulher e deixou a filha do homem morrer. Se você parar um minuto para pensar, quem tinha mais urgência? O teólogo Campbell Morgan fez a seguinte observação. Esse homem já tinha usufruído 12 anos de luz com a vida de sua filha. E o que a mulher tinha? 12 anos de doença e escuridão. Acho que naquela hora, para Jesus, a mulher tinha mais urgência. O Evangelho de Lucas é repleto de histórias como esta da mulher que teve fé para crer que, se apenas tocasse em Jesus, seria curada. No final do capítulo 10 de Lucas, lemos uma das minhas passagens preferidas. Os últimos versículos desse capítulo falam de duas mulheres a quem Jesus amou muito. Elas eram irmãs e chamavam-se Marta e Maria. Leremos mais sobre elas no Evangelho de João. Como Lucas apresenta a perspectiva mais humana da vinda de Cristo, ele relata o conflito entre essas duas irmãs. Jesus foi visitá-las em Betânia, nos arredores de Jerusalém, para descansar um pouco. Este texto descreve o que provavelmente foi o primeiro encontro de Jesus com estas duas irmãs. Cada uma delas respondeu de maneira diferente à visita de Jesus. Marta pensou o seguinte: Jesus está vindo almoçar na minha casa. Tudo tem de estar em ordem, os talheres, toalha de mesa, tudo perfeito. Ela se preocupava com essas coisas. Sua irmã Maria era diferente. Ela pensou: Emanuel, Deus conosco. A palavra viva de Deus tornou-se carne e está vivendo entre nós. E está vindo para a minha casa, quero me sentar aos seus pés e ouvir sua palavra. Maria ficou na sala de estar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, aproveitando o estudo da Bíblia. Marta ficou na cozinha, preparando o que comer. Tem uma coisa: Marta não era tímida. Marta veio lá da cozinha, interrompeu o estudo bíblico e começou blá blá blá. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, por favor, mestre. Você já se viu numa situação como essa, no meio de duas mulheres? Eu vivi no meio de 6 irmãs e sempre me deparava no meio de conflitos entre duas delas. Acabei tendo de desenvolver uma certa sabedoria de Salomão. Não tomava posição nenhuma. É de se espantar que o Senhor tenha sido tão incisivo nessa situação. Ele não tentou sair pela tangente, nem deixou que elas resolvessem o problema sozinhas. Ele tomou partido de Maria. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus foi a favor de Maria e não de Marta. Essas duas mulheres tornaram-se símbolos de algo muito importante na vida da igreja hoje. Temos esses dois tipos de pessoas na igreja, as Martas e as Marias. As Marias se preocupam com as coisas do céu e as Martas têm a mente voltada para as coisas da terra. No livro de Atos percebemos que quando a igreja estava crescendo, as Martas e Marias precisavam umas das outras. No capítulo 6 lemos que os apóstolos estavam sobrecarregados com muitas atividades administrativas e por isso tomaram uma decisão muito importante. Eles fizeram uma reunião e elegeram algumas pessoas para servirem, que hoje são chamadas de diáconos em algumas igrejas. Os apóstolos que eram as Marias, ou seja, os pastores, disseram às Martas: vocês, por favor, cuidem da administração da igreja e nós vamos nos dedicar exclusivamente à oração e à ministração da palavra. Em outras palavras, eles disseram: agora vocês serão Martas e nós vamos ser Marias, cada uma com sua função. Nós ainda temos esses dois tipos de pessoas na igreja. Temos as Marias essencialmente dedicadas às atividades pastorais. Estas são as pessoas que frequentemente recebem as visões de Deus, que as implantam na igreja, pregam sobre elas até que se concretizem. Mas também precisamos das Martas, porque é necessário que haja organização e administração. Geralmente, quando as pessoas Martas aparecem em cena, organizam, estudam o caso, delegam tarefas, supervisionam e até agonizam com os atropelos da obra. Resumindo, elas administram. As Marias precisam respeitar as Martas e vice-versa, porque os dois tipos de pessoas são muito importantes. Não é uma questão de um ou outro, mas sim de ter os dois tipos dentro da igreja. Esses dois padrões de dons espirituais são muito importantes. Às vezes as Marias são do tipo deixa rolar e as Martas do tipo gente que faz.
O corpo de Cristo precisa desses dois tipos de pessoas. Quando um tipo Maria tem um ministério pastoral e precisa de um tipo Marta, o tipo Maria tende a admitir que Deus deu o dom da administração e organização ao tipo Marta. Se não fosse pelas Martas, as Marias não teriam o que comer. Por outro lado, as Martas precisam reconhecer o fato de que se não fosse pelas Marias, não haveria nada para organizar nem administrar. As Martas não seriam necessárias se não fossem as Marias. Ao mesmo tempo, as Marias usufruem certa tranquilidade, porque as Martas pegam no pesado. Eu gostaria de acrescentar uma pergunta ao nosso estudo. Será que a Maria deveria ter ajudado Marta com o serviço de casa? Eu acho que Jesus respondeu: não, senhora, a Maria não tem nada a ver com o serviço da cozinha. Ela não tem que desistir dos dons pastorais ou espirituais que Deus lhe deu. Será que a Marta deveria sair da cozinha e participar do estudo bíblico? Acho que a resposta é outra vez não. De acordo com Jesus, os dois tipos de dons são necessários. Há uma parábola no capítulo 18 de Lucas que enfatiza a oração persistente. É muito importante que compreendamos esse ensinamento das Escrituras, porque ele foi enfatizado no ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 11, Jesus deu uma lição importante para os apóstolos que foram procurá-lo depois dele passar muito tempo em oração. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Os apóstolos não estavam querendo saber sobre os mecanismos da oração. Eles queriam saber o que motivava Jesus a passar tanto tempo orando e orar tanto. Eles sabiam que havia algo sobre oração que ainda faltava aprender. Por que Jesus orava tanto? Em resposta à pergunta dos apóstolos, Jesus respondeu: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Naquele tempo a família se acomodava no mesmo cômodo e depois que todos estivessem deitados era difícil atravessar toda a sala para atender a um chamado na porta. Quando um levantava, acabava perturbando toda a família. As ilustrações que Jesus usava eram do dia a dia, daqueles que ouviam seus ensinamentos. Por isso eles sabiam o que significava levantar no meio da noite e também compreendiam se alguém dizia: não posso mais me levantar, todos nós já estamos deitados. O que Jesus disse com essa parábola foi mais ou menos o seguinte: pode ser que esse amigo não se levante só por ser seu amigo, mas se você continuar batendo, batendo e batendo, igual a um bebê que chora até ser atendido, ele vai acabar se levantando. Isso se chama importunação. Encontramos esse conceito várias vezes nos ensinos de Jesus: pedir, pedir, buscar, buscar, bater, bater. Devemos perseverar na oração. É essa a ideia ilustrada nesta parábola. No capítulo 17 de Lucas, do versículo 7 ao 10, encontramos uma parábola que diz: vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus está dizendo que se você é firme e constante e serve a Deus, talvez por 50 anos, não deve agir como se isso fosse algo anormal. Na verdade, é muito normal, e é o que se espera que aconteça. Por isso você deve dizer: sou apenas um servo inútil, fiz apenas a minha obrigação. Para nós deveria ser normal servir ao Senhor e perseverar em servi-lo sempre. Bom, eu tenho que encerrar o programa agora. Estou feliz que você tenha participado conosco e visto algumas aplicações práticas do ensino de Jesus. Você tem orado por alguma coisa em especial? Deus o manda perseverar. Continue pedindo, pedindo, buscando, buscando, batendo, batendo. Permaneça aos pés do Senhor Jesus. Ele sempre vai atender. Ele sempre vai atender. Nos encontramos no próximo programa. Até lá. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você através do Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia, num total de 360. Estamos estudando o livro de Lucas, o Novo Testamento. Infelizmente não poderemos abordar todo o conteúdo do livro. Veremos o máximo possível, mas não pare apenas com esse estudo.
Leia todo o Evangelho de Lucas e as apostilas, os estudos. Faça do final do programa o início do seu estudo bíblico. Lembre-se que o propósito desse curso é estimular a leitura e o estudo da Bíblia por pessoas leigas. Observe no Evangelho de Lucas aquelas passagens que não foram registradas no Evangelho de Mateus. Existem ensinos de Jesus maravilhosos para você explorar. Um exemplo é o capítulo 12 e a parábola do rico insensato. Esta parábola foi a resposta de Jesus para um homem que se aproximou dele e disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Fica claro que esses dois irmãos estavam brigando por causa de bens materiais, e Jesus disse: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A seguir, Jesus contou esta parábola sobre o rico insensato. Jesus disse que este homem era insensato e tinha um problema. Ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro e com tantos bens materiais. Então construiu celeiros grandes, galpões, onde pudesse estocar toda a sua riqueza, para depois poder dizer à sua alma: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. De acordo com as Escrituras, enquanto você acumula seus bens, deve ter consciência de que existe morte e do seu estado eterno. Se você não fizer isso, estará sendo insensato. Esta é a lição de Jesus através desta parábola. Em Lucas 17 encontramos uma parábola que trata do pecado da ingratidão. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nas Escrituras, a lepra é uma ilustração do pecado. E a cura da lepra, portanto, é a figura da salvação. Parece essa história que ela quer nos dizer que, quando as pessoas são salvas, apenas 10% delas volta para agradecer a Deus por tê-las salvo. É provável que, de todos que são salvos, 90% jamais volta para adorar e agradecer a Deus pela salvação que receberam. Gostaria de finalizar o estudo do livro de Lucas com 2 parábolas que acredito sim, devam ser estudadas juntas. A primeira está no capítulo 18. Há alguns que confiam na própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nessa parábola temos 2 homens orando. Podemos dizer que temos 2 posturas e 2 discursos. Primeiro, o fariseu que está orando no templo. Ele está lá no lugar de oração todo cheio de si. Prestem atenção em como Jesus mais uma vez foi irônico. Orava no íntimo. Esse homem orava para ele mesmo. A oração dele girou em torno dele mesmo e não saiu disso. Ele usou muito o pronome eu. Ele tinha um problema de ego. Aliás, nem deveríamos usar a palavra oração, porque orar significa pedir. E o que foi que esse fariseu pediu? Ele não pediu nada. Ele basicamente só falou como ele era demais. Uau! Ele agradeceu por não ser como os outros, principalmente como o publicano que estava lá num canto orando de maneira humilde. Então temos o primeiro homem, sua oração e sua postura de orgulho e autojustificação. Essa parábola foi contada para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros, pessoas como aquele fariseu. O segundo homem nessa história é um publicano, alguém que recolhia impostos dos judeus para entregar aos romanos. Um publicano não era apenas um coletor de impostos, mas também um traidor. Os publicanos eram pessoas que tinham se vendido para os romanos. Normalmente eles exploravam o povo de Deus como a retaguarda do poder de Roma.
Eles ficavam com uma porcentagem do dinheiro que recolhiam. E o povo ficava impotente para se opor contra os abusos porque os publicanos tinham o aval de Roma. Observe como em todos os evangelhos os publicanos são classificados numa mesma classe, publicanos e pecadores. Isso quer dizer que eles não eram apenas pecadores, eles eram pecadores e publicanos. Ser publicano era pior do que ser pecador. O segundo homem, nesta história de Jesus, era considerado pior do que um simples pecador. Ele estava de pé no canto do templo e sua postura não era de orgulho nem de justo. Ele nem levantava sua cabeça ou olhos, mas ficava batendo no seu peito, que simbolizava humilhação, contrição e arrependimento. E sua oração era: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus falou sobre dois homens, duas orações e duas posturas. Depois ele fez um pronunciamento. Ele disse que depois que o fariseu fez sua oração, não ficou num estado de graça, para usar uma expressão muito comum hoje. Mas o segundo homem teve uma postura de arrependimento e contrição e foi para casa justificado. Essa é uma das frases mais bonitas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu uma das suas epístolas mais bonitas só para explicar o que significa a palavra justificado. De maneira bem simples, ela significa como se nunca tivesse pecado. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, quando você confessa o seu pecado e confia no sangue de Cristo para obter o perdão, você não é apenas perdoado, mas também justificado. Você é declarado justo, é como se nunca tivesse pecado. É como se sua vida fosse uma fita cassete e Deus pegasse a parte onde aconteceu o pecado e cortasse a fita, tirasse fora o pecado e depois emendasse as partes da sua fita outra vez, ou da sua vida. E quando Deus tocar a fita da sua vida no dia do julgamento, não vai aparecer a parte onde seu pecado foi perdoado. Será como se você nunca tivesse pecado. Nesta parábola, Jesus ilustra e explica a nossa justificação. De acordo com Jesus, qualquer um que assumir na oração uma postura de arrependimento e contrição, como o publicano fez, e orar, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, poderá ir para casa justificado. Essa parábola é uma boa nova para nós, por isso é tão bonita. Se você é um pecador, então essa história é uma ótima notícia, é uma boa notícia para você também. Quando a questão é o pecado, um dos nossos problemas é que nos esquecemos do que Deus se lembra e nos lembramos do que Deus se esquece. Deus se lembra que somos pecadores. Deus nunca se esquece que somos pecadores, mas Ele se esquece dos nossos pecados quando nós os confessamos. Nós nos esquecemos que somos pecadores, é por isso que pecamos tanto. Mas quando pecamos, somos invadidos pela culpa e não conseguimos esquecer as consequências do pecado. Como eu disse, uma das principais causas das doenças psicossomáticas é a culpa. E o que é a culpa? Culpa é recusar-se a esquecer o que Deus esquece. Deus esquece o seu pecado. Deus esquece o seu pecado porque Jesus morreu na cruz. Deus pode tirar essa parte da sua vida e agir como se você nunca tivesse pecado. O nosso problema é que nos lembramos do nosso pecado e nos esquecemos que somos pecadores. Mas esta parábola do fariseu e do publicano está nos dizendo que devemos nos lembrar do que Deus se lembra, nunca confiar na nossa própria justiça, nunca esquecer que somos pecadores. Você pode ser um pecador salvo pela graça, mas continua sendo um pecador. Você sempre será um pecador. Você já reparou que um alcoólatra em recuperação sempre se apresenta como um alcoólatra? Ele pode estar sóbrio há 40 anos, mas mesmo assim se considera um alcoólatra. De acordo com as Escrituras, somos pecadores. E mesmo quando somos salvos pela graça, não deixamos de ser pecadores. Na primeira carta de João, capítulo 1, lemos: se afirmamos que estamos sem pecado, isto é, fora da natureza pecaminosa, enganamos a nós mesmos. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas a boa notícia é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma boa nova ensinada na parábola do fariseu e do publicano. Algumas parábolas de Jesus foram acontecimentos reais. Essa do capítulo 18 pode muito bem ter acontecido. Pode ser que Jesus, no caminho de Jericó, em visita ao templo em Jerusalém, tenha observado toda aquela cena. Talvez ele tenha visto esse fariseu se levantar, expondo todo o seu problema de ego na oração, orando sobre ele, para ele mesmo, uma oração voltada só para o seu eu.
Talvez Jesus tenha realmente visto o publicano no canto do templo assumindo sua postura de contrição e arrependimento, batendo no peito e se humilhando, achando que ninguém o ouviria a não ser Deus. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O capítulo 19 do Evangelho de Lucas relata o que pode ser tanto uma parábola como um acontecimento histórico. Quando Jesus foi para Jericó, foi para passar apenas 3 dias. A essa altura do seu ministério, ele era muito conhecido e todos queriam vê-lo. Os líderes religiosos tinham preparado uma reunião e quando Jesus entrou em Jericó, estava tudo pronto. Havia um homem em Jericó chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Todos o conheciam e o odiavam. A Bíblia conta que ele era baixinho, Jesus vinha pela rua e era quase como se fosse um desfile, as calçadas estavam cheias. Zaqueu não conseguia ver Jesus, por isso ele correu na frente da multidão e subiu numa árvore. Quando Jesus passou pela árvore, olhou para cima e disse, Zaqueu! Ele o chamou pelo nome, como se já o conhecesse antes. Talvez esse publicano seja o mesmo citado no capítulo 18, orando no templo, e talvez por isso Jesus tenha ido a Jericó. Jesus estava fazendo o acompanhamento desse novo salvo. Eu acredito que talvez Jesus tenha ido para Jericó para fazer o acompanhamento daquele novo convertido e pretendesse passar um dia inteiro com Zaqueu para compartilhar algumas coisas com ele. Talvez Jesus quisesse lhe dizer, Zaqueu, você fez aquela oração no templo ontem com sinceridade? Aquele seu arrependimento foi verdadeiro? Aquela sua posição de contrição era real? Sabe no que implica tudo aquilo, Zaqueu? É realmente incrível, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que significa arrepender-se? Jesus sempre deixou claro que a salvação chega quando há evidências de arrependimento. Bom, vamos encerrando o programa, não perca o próximo. Até lá. Para mim é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez chegando até você para o programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de toda a Bíblia. Esta é a última parte do estudo do Evangelho de Lucas. No programa passado vimos que Jesus decidiu passar um dia todo em Jericó com o chefe dos publicanos, um homem mal visto por toda a cidade. Jesus indignou todos, inclusive os líderes religiosos, quando gritou para Zaqueu que estava em cima de uma árvore. Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Você já imaginou? A Bíblia conta que Jesus passou o dia todo em Jericó com Zaqueu, aquele pecador, publicano. Muitas vezes encontramos histórias na Bíblia que poderiam ser transformadas em ótimos roteiros de peças. A história de Zaqueu é mais uma delas. Eu montaria esta peça em 3 atos. O primeiro começaria com Jesus vendo Zaqueu no templo, arrependendo-se, e incluiria o dia que os dois passaram juntos em Jericó, a despeito da indignação de toda a cidade. Gostaria de ser um pintor para retratar esta cena em Jericó. Segundo o historiador judeu Josefus, Jesus era um homem alto. Nós lemos na Bíblia que Zaqueu era baixinho. Eu gostaria de ver o quadro da cena de Jesus bem alto, andando pelas ruas de Jericó, com o braço sobre o ombro daquele baixinho, observado pela cidade, todos com narizes tortos. Sob o quadro poria uma plaquinha com as palavras do versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse seria o primeiro ato dessa peça. O segundo ato se desenrolaria na casa de Zaqueu. Não sabemos muita coisa além de que Jesus passou o dia todo na casa de Zaqueu. O conteúdo do segundo ato é selado e desconhecido para nós. Só 2 pessoas sabem o que aconteceu nessa cena. O terceiro ato inicia-se no final do dia. É muito provável que a casa de Zaqueu fosse uma mansão e que Jesus tenha deixado a casa no final da tarde. É nesse momento que Zaqueu diz, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ao que Jesus responde, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Lembre-se que Abraão é o pai da fé, e todos os que têm fé de Abraão, todos os que têm a fé de Abraão, são chamados filhos de Abraão. O ato mais importante desta peça é o segundo. O que você acha que Jesus conversou com Zaqueu durante aquele dia? Podemos fazer algumas conclusões baseando-nos no terceiro ato e em algumas especulações teológicas. Eles devem ter conversado sobre o que significa arrependimento. Arrependimento significa mudança de opinião, de vontade, de coração e de direção.
Arrependimento significa tomar outro rumo. Você está lembrado que João Batista não batizava ninguém até que a pessoa mostrasse frutos de arrependimento? Quando alguns religiosos procuraram João Batista para serem batizados, ele disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Mas afinal, quais são esses frutos de arrependimento? São evidências no comportamento da pessoa de que seu pensamento, vontade, coração e rumo foram mudados. Essa palavra ainda implica que a pessoa lamenta seu comportamento até então. Quais são as evidências do arrependimento? Para cada um pode ser de um jeito. No capítulo 4 de João, lemos que Jesus conversou com uma mulher e falou com ela sobre o novo nascimento como a água viva. Ele disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A mulher então diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Foi aí que Jesus lhe disse: vá, chame seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. No linguajar de hoje, Jesus disse mais ou menos assim: você não brinca em serviço, não? Você já teve 5 e o homem com quem você está vivendo agora não é o seu marido, é? Para essa mulher, arrependimento significava colocar sua vida pessoal em ordem. Você está lembrado daquele jovem rico? Aquele moço respeitado, religioso, rico, que procurou Jesus dizendo: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Para ele, segundo Jesus, o arrependimento significaria 5 coisas: vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me. Para o jovem rico isso significava arrependimento. Mas ele não pôde fazer isso. E Jesus ficou olhando aquele moço partir e deixou para trás a salvação porque não queria se arrepender. No dia que Jesus passou com Zaqueu, deve ter dito, caso Zaqueu fosse mesmo o publicano que fez a oração relatada no capítulo 18 de Lucas, ele deve ter dito: Zaqueu, aquela oração que você fez foi realmente sincera? E agora, o que você vai fazer em relação a todas aquelas pessoas de Jericó de quem você tirou dinheiro? Arrependimento significa fazer alguma coisa com relação a isso. Talvez Jesus tenha falado isso, e Zaqueu, que tinha se tornado muito rico como um publicano, teria que tomar uma nova posição. Talvez Jesus tenha falado: Zaqueu, arrependimento significa você devolver o dinheiro. Jesus falou para o jovem rico largar o dinheiro e falou para Zaqueu fazer o mesmo. Quando Jesus falou para aquele jovem rico, religioso e respeitado na comunidade, talvez até um advogado, que ele deveria dar seus bens aos pobres, como sinal de arrependimento, o jovem não pôde fazê-lo. E aí Jesus o viu partir sem salvação. Durante o dia que Jesus passou com Zaqueu, provavelmente ele disse a Zaqueu que ele deveria dar todo o seu dinheiro. Estou falando isso porque, quando os dois saíram da casa, Zaqueu mostrou fruto de arrependimento e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aparentemente, Zaqueu tinha sido desonesto com muita gente porque ele ia precisar de metade do seu dinheiro para se acertar com as pessoas. Ele deve ter cobrado imposto a mais de muita gente. Mas, quando ele disse que ia dar e restituir aqueles com quem tinha sido desonesto, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu mostrou evidências de ter se arrependido. Observe isso na Bíblia. Jesus nunca prometia salvação a ninguém sem ver seus frutos de arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Creio que hoje há muita gente nos bancos das igrejas decepcionadas e confusas porque vieram para o cristianismo, mas nunca ouviram falar sobre arrependimento. Elas nem sabem o que é isso. Eu não acho que Jesus falasse sobre salvação para alguém que não mostrasse nenhum fruto de arrependimento. É interessante a comparação entre Zaqueu, o chefe dos publicanos, e o moço a quem chamamos de jovem rico. Sabemos que esses 2 homens tinham 3 coisas em comum. Eram ricos, judeus e queriam conhecer Jesus. O jovem rico veio correndo e se ajoelhou na frente de Jesus. Zaqueu correu na frente da multidão que caminhava com Jesus e subiu numa árvore. Os 2 achavam que precisavam chegar até Jesus. Os 2 queriam saber o que precisavam fazer para serem salvos. Eles tinham muito em comum e Jesus pede aos 2 que se livrem de suas riquezas em sinal de arrependimento. Surge um contraste marcante entre os 2 homens. Zaqueu se arrependeu e o jovem rico não. É aí que a história desses 2 homens se converge.
Na parábola do fariseu e do publicano temos a mensagem da graça. Eu e você somos salvos pela graça e não pelas obras. Aprendemos isso no capítulo 18 de Lucas, quando Jesus falou daqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Cuidado, não interprete erroneamente as Escrituras. Você não pode comprar sua passagem para o reino de Deus, nem a salvação distribuindo seu dinheiro por aí. Assim você estaria confiando na sua própria justiça. Você não é justificado pelo que já conquistou, nem pelo que já fez, mas pela graça de Deus. Paulo fala bem claramente sobre isso no livro de Romanos. A única maneira dos pecados serem perdoados, a única maneira pela qual você pode declarar que é justo aos olhos de Deus é pela graça. Se não fosse assim, por que Deus iria desfalcar o céu e mandar Jesus Cristo ao mundo para ser pregado numa cruz? Quando Jesus orou, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, o Pai olhou lá de cima para o seu filho e disse, não é possível, você tem que morrer na cruz, meu filho. Uma vez que Deus mandou seu filho para morrer na cruz, não faz sentido dizermos para Deus, olha Deus, o Senhor não precisava ter feito isso porque eu mesmo posso me salvar, cumprindo os 10 mandamentos e fazendo coisas boas. Em vários textos, Paulo afirma que a salvação não pode ser conquistada por meio de obras, caso contrário, Cristo teria morrido em vão. Por isso, a única maneira de sermos justificados é pela graça de Deus, confessando a Ele, sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso foi ensinado na parábola do fariseu e do publicano e também ilustrado na conversa que Jesus teve com Zaqueu. Quando comparamos Zaqueu com o jovem rico, chegamos à seguinte conclusão. O jovem rico era um homem religioso íntegro, de moral indiscutível, respeitado em toda a comunidade, mas que não se arrependeu. Então podemos afirmar que, a não ser que ele tenha se arrependido mais tarde, ele não foi salvo. De acordo com o Novo Testamento, se ele não se arrependeu depois, hoje ele está no inferno. Mesmo sendo corrupto, não sendo religioso, talvez sem nenhum respeito nem integridade, Zaqueu se arrependeu, o que significa que ele foi salvo e que hoje está no céu. Você percebe o tremendo contraste entre esses dois homens? O que vemos repetidas vezes no Evangelho é 2 homens sentados num banco de igreja, qual deles você é? Você é rico, jovem, respeitado, mas confia na sua própria justiça para ser salvo? De acordo com o Novo Testamento, este é um terreno muito perigoso. Por outro lado, não importa se você é rico, jovem e respeitado, ou se é um Zaqueu, será que você está disposto a tomar uma atitude de arrependimento e dizer para Deus, Senhor, sou um pecador, tem misericórdia de mim? Você está disposto a colocar a sua fé e confiança no fato de que Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse salvo? Quantas verdades temos aprendido para nossas vidas com a palavra de Deus. São verdades que podem transformar a sua vida. São verdades que podem fazer você mudar o rumo de sua vida, levando-o a viver feliz com Deus. Vivemos num mundo onde muita gente não é feliz, onde muita gente precisa tomar remédio e mais remédio para conseguir dormir em paz ou simplesmente para conseguir dormir. Vivemos num mundo onde muita gente corre de um lado para o outro para encontrar um pinguinho de felicidade. Vivemos num mundo repleto de estresse. Mas compreendemos através desse estudo que quando abrimos o coração para o Senhor Jesus, quando nos arrependemos, quando tomamos uma atitude sincera de buscar a Deus, Ele está pronto sempre para perdoar os nossos pecados, para esquecer os nossos pecados. E é aí que podemos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Até o próximo encontro.